Boa tarde novamente. E agora, de verdade, estamos chegando ao fim, infelizmente. Então, estamos aqui agora com a última mesa redonda do nosso 7º Seminário Integrador do PPG-CIMA. Muito obrigada a todos que estiveram conosco até esse momento, né? Tem sido muito rico o nosso seminário, tem sido engrandecedor para todos, né? Tanto os docentes quanto os discentes. Então, sejam todos muito bem-vindos para essa mesa de encerramento. Nessa mesa é uma mesa especial, né? A gente vai tratar de ciência, também é cultura, inspirações literárias. E aí eu quero chamar para compor a nossa mesa, nossa sala virtual aqui, a professora doutora Tatiana Santos Andrade, da Universidade Federal do Cariri. Professora Tatiana, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Quero convidar também, obrigada. Quero convidar também a professora Patrícia Montanari Giraldi, da Universidade Federal de Santa Catarina. Professora Patrícia, seja bem-vinda, muito obrigada. É uma pena estarmos assim, né, em estados diferentes, mas isso é o que o sistema online nos propicia, né? Essa coisa legal de poder falar com outros estados, com outros países. Pena que a gente não está para abraçar, né? Mas sinta meu abraço caloroso, virtual, sinta a nossa acolhida. Então, sejam todos bem-vindos, né? Eu vou ler rapidinho o currículo dessas feras que estão aqui com a gente. E aí, logo em seguida, eu vou passar a palavra para elas. Hein? A professora doutora Tatiana é mãe de Juan Miguel, professora adjunta da Universidade Federal do Cariri, licenciada em Química, mestre em Ensino de Ciências e Matemática pelo PPG-CIMA e doutora em Ensino, História e Filosofia das Ciências. E desenvolve pesquisas no campo da linguagem, que compreende a ciência como produção cultural e humana, a partir do uso de literaturas. A professora Patrícia Montanari, ela é licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, doutora em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pós-doutorado em Educação pela Universidade de Lisboa. Atua na área de pesquisa em educação e ciência, com foco nos seguintes temas: linguagem do ensino de ciências, literatura e educação em ciências, autoria, leitura e escrita na educação em ciências. Bom, então sejam bem-vindas, a palavra é com vocês agora, muito obrigada. Bom, a gente que agradece, se puder iniciar o compartilhamento aí do slide, a gente agradece também. Muito obrigada. Então, primeiro, boa tarde, né, a todos e todas que estão aqui conosco, né, eu e a Patrícia, a gente tem desenvolvido alguns trabalhos juntas, né, nos últimos tempos, e a gente tem, né, se debruçado sobre essas pesquisas na área de ensino de ciências, né, e literaturas, e aí a gente tem defendido essa ideia, né, de que ciência também é cultura. Então, a gente vai tentar trazer um pouco do que a gente tem pesquisado, né, nesses últimos tempos. Então, a gente vai fazer uma fala meio que conjunta, né? A Paty pode entrar, né, no meio da minha fala, eu posso entrar no meio da fala dela, porque a gente, né, trabalha dentro do mesmo discurso, né, Patrícia? Isso, eu queria só começar agradecendo pelo convite para estar aqui conversando com vocês hoje sobre o trabalho que a gente tem desenvolvido. É um prazer estar nessa mesa de encerramento do evento, do programa, e é um prazer estar compartilhando essa mesa com a Tatiana. A gente tem trabalhado junto nos últimos tempos e temos nos afinado bastante aí nos nossos trabalhos. Esperamos que seja uma boa conversa aí para todos e todas. É isso. Também, né, queria colocar também que estou muito feliz em estar aqui, né, principalmente porque retorno ao programa, né, de onde sou formada enquanto mestre, então é sempre muito bom voltar à nossa casa, né, onde a gente se constituiu, né, enquanto pesquisador, foi no PPG-CIMA que eu, né, adquiri as minhas habilidades em relação à pesquisa, então estou muito feliz de estar aqui também. Então vamos lá, né, então a gente vai falar sobre ciência também é cultura, e nós vamos trazer, né, algumas inspirações literárias. Então, como nós vamos trabalhar com cultura, né, então eu queria começar, né, problematizando um pouco, utilizando uma música de Gilberto Gil, que é a música Quanta, né? E assim, eu queria que vocês também pudessem participar, né, pelo chat, né, quando a gente fizer algum questionamento, porque a ideia mesma é essa, né, da gente tentar dialogar dentro das possibilidades que a gente tem aqui, né, de modo remoto. Então, a Paty vai compartilhar com a gente agora o vídeo da música. A gente vai ouvir a música e depois a gente vai pensar um pouco sobre, né, a construção dessa música.
Do latim plural de quando quase não há quantidade que se medir, qualidade que se expressar, fragmento infinitésimo, quase que apenas mental, quanto granulado no mel, quanto ondulado no sal. Mel de urânio, sal de rádio, qualquer coisa quase ideal. Cântico dos cânticos, quântico dos quânticos, cântico dos cânticos, quântico dos quânticos. De louvor, de amor ao vento, vento, arte do ar, balançando o corpo da flor, levando o veleiro pro mar. Vento de calor, de pensamento em chamas, inspiração, a arte de criar o saber, arte descoberta, invenção. Teoria em grego quer dizer o ser em contemplação. Cântico dos cânticos, quântico dos quânticos, cântico dos cânticos, quântico dos quânticos. Sei que a arte é irmã da ciência, ambas filhas de um Deus fugaz, que faz num momento e no mesmo momento desfaz. Esse vago Deus por trás do mundo, por detrás do detrás. Cântico dos cânticos, quântico dos quânticos, cântico dos cânticos, quântico dos quânticos. Então, vamos tentar pensar um pouquinho aí agora na letra da música, né? A gente ouviu para a gente, né, se embriagar aí de cultura, né? Boa cultura brasileira. E a gente vai tentar perceber um pouco, né, qual foi a ideia de Gilberto Gil, né, ao escrever essa letra. Essa letra, ela compõe um álbum de Gilberto Gil que é todo tentando fazer o entrelaçamento, né? Tentando não, ele consegue, né? Quem tentaria seria eu se fosse fazer, né? Então ele faz todo um álbum, né? Fazendo entrelaçamento entre ciência, entre arte, entre amor, entre questões sobre religião, né? Então, entre as áreas, né, do conhecimento que circundam, né, a nossa sociedade e o nosso fazer humano. Então, aí tem inclusive artigos, né, que foram publicados
para interpretar essa música dentro da perspectiva da linguística. Então, se vocês derem uma pesquisada aí, vocês conseguem encontrar alguns artigos também. E eu também, né, fiz, né, essa busca, claro, porque a gente é da área das ciências e a gente bebe um pouco, né, da literatura, da linguagem. Então, se a gente lê, né, aqui a letra da música, a gente vai ver, né, que ele fala, né, do quanto, né, que é uma unidade de medida, né, na física, a menor unidade de medida que a gente tem. E aí ele fala quanta do latim, então ele vai para a interpretação, né, a definição, né, do dicionário em latim, que é a nossa língua materna, né. E aí ele utiliza aqui, nessa primeira estrofe, alguns elementos da ciência, né? Então, ele vem trazendo essa ideia do quanto uma unidade de medida, né? Quantidade que se medir, qualidade que se expressar, e aí ele traz uma definição da própria física, né? Fragmento infinitésimo, quase que apenas mental. Aí ele faz quanto granulado no mel, quanto ondulado no sal, que é essa poesia, né, que ele traz também na música, mel de urânio, sal de rádio, então ele traz alguns elementos do cotidiano, né, com relação a essa unidade de medida, qualquer coisa quase ideal. Então, dentro dessa primeira estrofe, ele tenta trazer um pouco, né, sobre conhecimentos científicos que tratam sobre essa questão dessa unidade de medida, né, que é o quanto. Era que eu perguntava, vocês já ouviram essa música antes? Conheciam, né, esse álbum do Gilberto Gil? Podem colocar aí no chat se conheciam ou não. E eu sugiro que escutem, porque traz possibilidades para a gente, né, da área do ensino de ciências, de trabalhar mesmo na educação. Traz algumas ideias, né? E aí, na segunda estrofe, ele traz, né, essa ideia de amor. Então, ele faz um paralelo entre uma unidade de medida, né, na ciência, né, no caso, que é algo que mede algo muito pequeno, né, quase que infinitésimo, com algo que é bem grandioso dentro da perspectiva religiosa, né, dentro da perspectiva do amor, da própria igreja, vamos falar assim, né, da igreja católica, quando ele faz aqui Cântico dos Cânticos, que é trazendo essa ideia, remetendo à ideia dos salmos, né, da Bíblia, né, que são os cânticos dos cânticos, que é um elemento também de grande importância, né, dentro da perspectiva religiosa. Então, ele traz canto de louvor, de amor ao verbo, vento, arte do ar, balançando o corpo do flor, levantando o veleiro para o mar, vento de calor. E já na terceira estrofe, ele vai falar sobre a arte. Então, ele traz as definições de ciências, algumas definições, né, relacionadas à ciência. Ele traz algumas definições relacionadas ao amor, e aí ele se baseia, né, como eu falei, em algumas questões da própria Bíblia. E aí depois ele vai falar da arte, ele vai trazer algumas definições da arte também. Então, ele traz, né, de pensamento em chamas, inspiração, arte de criar o saber, arte, descoberta, invenção. E aí ele pega a definição de teoria lá da Grécia Antiga, né, que está mais atrelada à perspectiva que a gente tem na nossa sociedade atual sobre as artes. Então, ele diz que a teoria em grego quer dizer o ser em contemplação. Mas se a gente parar para analisar, né, o que nós utilizamos no contexto das ciências enquanto teoria, né, a ciência, toda a ciência trabalha, né, com a perspectiva de teoria, de leis, né, e aí se a gente pegar essa definição que ele traz na arte, né, a gente pode fazer um paralelo com o que a gente tem também dentro da ciência. Querendo ou não, as construções teóricas do campo da ciência, elas surgem a partir dessa contemplação que o homem tem, né, com relação ao meio em que ele vive. É sempre inicialmente, né, essa construção teórica parte dessa contemplação, ou dessa vontade de querer descobrir, né, como ele coloca aqui sobre a arte, descoberta, invenção, né, arte de criar o saber. Todas essas definições que ele coloca aqui nas artes, se a gente analisar com mais cautela, a gente percebe que também, né, são características presentes no campo das ciências, né? A gente trabalha com teorias, as teorias científicas, né, na maioria das vezes, elas são incitadas por essa contemplação que o ser humano tem com relação ao meio em que ele vive, e elas também envolvem descoberta, elas também envolvem invenções, né? O termo descoberta, né, é um pouco problematizado também, né, na atualidade,
no campo das ciências, né? Mas se a gente colocar esse termo entre aspas, a gente pode dizer que também, né, faz parte dessa ciência, a construção do conhecimento. Ela também parte dessa ideia de invenção, porque algumas concepções científicas, se o homem não extrapolasse, né, essa realidade, esse mundo contemplado, provavelmente não se chegaria, né, às construções teóricas que a gente tem na atualidade, né? Então, ela também tem um pouquinho de invenção, obviamente que uma invenção, né, vamos dizer assim, comprovada, né, a partir de mecanismos que a ciência, né, se utiliza. E ela também traz essa ideia de inspiração, né, que é o que Gilberto Gil tenta fazer aqui. Então, a ideia, né, que ele traz na música é mostrar que cada um desses elementos possuem características que se aproximam em um determinado ponto. E é por isso que ele traz no refrão, né, cântico dos cânticos, quântico dos quânticos, né, fazendo esse paralelo entre essas duas coisas que, na compreensão dele, tem essa mesma base, né, que foi o que eu acabei de comentar. E aí, nesse último aqui, ele faz essa reflexão, dessa interlocução, né, entre essas áreas. Sei que a arte é irmã da ciência, ambas filhas de um Deus fugaz, que faz no momento e no mesmo momento desfaz. Esse vago Deus por trás do mundo, por detrás do detrás. Então, aqui ele está querendo dizer o quê? Se a arte é irmã da ciência, elas partem, né, da mesma premissa, na compreensão, né, de Gilberto Gil. Elas partem dessa ideia, né, de invenção, de criação, né, da necessidade que o homem tem de contemplar o mundo ao seu redor, de entender o mundo ao seu redor, e a partir disso ele constrói, né, teorias, constrói conhecimento sobre isso. E aí ele traz uma frase que é bem interessante, né? Ambas filhas de um Deus fugaz. O que vocês entendem sobre essa frase aí, com relação ao que o Gilberto já está querendo trazer, né? Sobre essa ligação entre ciência, né, e arte, no caso, né? Que ele chama de arte. Podem ir colocando aí no chat, viu? Para a gente tentar dialogar de alguma forma, né? Alguém consegue esperar 2 minutos para ver se alguém consegue colocar aí. Essa primeira frase aí da última estrofe, né? Sei que a arte é irmã da ciência, ambas filhas de um Deus fugaz, que faz no momento e no mesmo momento desfaz. Ninguém? Então, vamos lá, tentar pensar um pouquinho, né? Na maioria das vezes, a gente discute sobre essa construção, né, fugaz, que ele usa termos mais poéticos, né, para trazer rima para a música, nas disciplinas de história da ciência, né, que a gente discute sobre essa questão do conhecimento científico ser um conhecimento verdadeiro, pronto, acabado, né, que não pode ser questionado. Então, quando ele traz assim de forma poética, ambas filhas de um Deus fugaz, ele está falando que é algo que não é permanente, que é algo que está em constante processo de construção, que pode ser modificado, né, a partir, né, das mudanças que a nossa sociedade tem, das nossas necessidades. Então, ele está falando que tanto a ciência quanto as artes têm essas características, né, que estão, exatamente, Maiana, que estão em transformações constantes, né? É bem essa perspectiva mesmo. E aí ele coloca, no caso, né, a centralidade humana, vamos dizer assim, né, de modo generalista, que é algo que vem, né, desse vago Deus, que está por trás de tudo. Né? Então, ele diz que existe sempre algo por trás, né, dessa construção da ciência e das artes. E aí, ele, no caso dele, né, ele chama de Deus. Assim, eu trouxe, né, uma breve interpretação dessa música, como eu falei, tem vários artigos, só para a gente pensar um pouquinho a partir, né, de uma visão poética, né, das artes, vamos dizer assim, que nossa sociedade costuma chamar de cultural, né, a partir de uma perspectiva cultural, que a gente vai tentar problematizar também um pouquinho aqui, para a gente tentar perceber, inicialmente, algumas similaridades, né, com relação a esses dois aspectos. Patrícia, se quiser, viu, falar alguma coisa, complementar, pode ficar à vontade. Se veio alguma coisa aí na sua cabeça também a partir da música, pode ficar à vontade. E aí eu costumo trazer essa imagem e pergunto, né? O que vocês observam nessas duas imagens? Qual dessas duas vocês diriam que se trata de cultura e qual dessas duas vocês diriam que se trata de ciências? O que vocês acham? Você pode colocar aí no chat.
Se não quiserem falar, eu deixo aí para vocês pensarem. A gente dá seguimento. Vou aguardar alguns minutinhos para ver se vocês, né? E que na primeira imagem, né, provavelmente o pai, né, ensinando a criança, né, como é que se produz o fogo, possivelmente em um acampamento. E na segunda imagem, né, a gente tem, vamos dizer assim, né, a produção do fogo pela primeira vez, né, na história da humanidade, lá no Homem das Cavernas, né. Então, qual dessas imagens vocês consideram como ciência e qual delas vocês consideram como cultura? Ou vocês enxergam as duas coisas nas duas, né? Vamos ver se alguém consegue responder aí. Tem um delayzinho, né, para chegar para a gente as respostas deles. Eu vou deixar aí vocês pensando sobre, né? E aí, a partir dessas duas imagens, né, mais alguns questionamentos para a gente pensar mesmo, né? O que é ciência, né? Ensinamentos, Dani colocou. Ensinamento, sim, as duas, né, tem essa perspectiva de ensinamento. Mas você definiria, Dani, alguma como ciência ou alguma como cultura? Ou as duas seriam cultura para você e as duas seriam ciência também? Vou passando e aí, se vocês forem falando, eu vou voltando para isso, que aqui também são só questionamentos para a gente refletir também, né? Aí, dentro da problematização que eu fiz com relação à música, né, as duas imagens, aí eu trago também algumas perguntas para vocês pensarem, né? Ciência e cultura. Dani acha que é as duas coisas, nas duas, né? À primeira vista, se a gente mostra, né, essa primeira imagem, as pessoas falam que isso aqui é cultura, né? Porque o pai está passando o ensinamento, né, de geração para geração, né? E essa segunda imagem aqui, na maioria das vezes, falam que é ciência, porque é a primeira vez que o homem produz, né, o fogo, então foi um marco, né, histórico de transformação, né, da própria sociedade. E aí eu costumo problematizar exatamente isso, né? Mas aqui também não tem ciência nessa primeira imagem, né? Apesar do pai estar passando o ensinamento para a filha, aqui também não tem ciência, eles não estão produzindo fogo. E aqui também não tem cultura, né? Se esse ato aqui não fosse passado, né, de geração em geração, a gente, né, teria esse hábito de produzir o fogo da forma como a gente tem, né, na atualidade. E eu estou usando também uma definição mais socializada, né, de cultura. A gente vai ver algumas outras definições. Isso, Dani. Cultura, mas tem também, né, uma explicação científica por trás. Se for objetivo, o pai também pode explicar, né, o conhecimento científico que está envolvido nesse ato, que passou a ser também cultural, né? Então, a partir daqui, a gente pode perceber, né, que nas duas imagens aparece, né, essa questão de ciência e também aparece essa questão de cultura. E aí, por isso que eu trago, né, essas questões aqui, né? Então, o que é ciência para vocês? Sei que a gente estuda ciências desde a graduação, né, todos aqui, está no mestrado fazendo pesquisa em ensino de ciências, mas é difícil, né, de responder a essa questão. O que é ciência, né? O que é cultura? Existe uma definição única para as ciências, né? Ou a gente consegue apenas caracterizar essa ciência? Existe diferença entre ciência e cultura? O que vocês acham? Ou a gente concorda lá com o Gilberto Gil que existe algumas similaridades entre essas duas coisas? Ou não só que existem similaridades, mas, né, que são produtos, vamos dizer assim, da mesma base, né? E aí eu coloquei só para pensar mesmo, né? O que você pensa sobre a frase, você não tem cultura, é o que a gente vê, né? E escuta muito, né, no nosso cotidiano. Você não tem cultura. Então, mais para vocês pensarem também. E aqui a gente traz algumas definições de ciência. Eu queria que Paty trouxesse também um vídeo, agora que sobre o que é ciência, né, para a gente problematizar um pouquinho essa definição de ciência e essa definição de cultura, para a gente poder chegar a essa conclusão, né, de que se existe, né, alguma similaridade, alguma aproximação entre essas duas perspectivas.
Deu certo aí, Patrícia? Deu certo Bons não, costumes, foi. etiqueta e comportamentos de elite. Essa confusão entre cultura e civilização foi comum, sobretudo na França e na Inglaterra dos séculos XVIII e XIX, onde cultura se referia ao ideal de elite. Assim surgem os dois lados da cultura, a erudita e a popular. Cultura, em essência, é tudo o que o ser humano é capaz de fazer. Toda interferência humana em ações, processos, relações interpessoais, forma de trabalho pode ser entendida como a cultura humana, cultura local, cultura de um povo, de um país. Portanto, todos os seres humanos se relacionam de forma culturalmente específica, dependendo de suas tradições, e transmitem esse conhecimento e forma de relacionamento a outras pessoas e seus descendentes. Se você acha que cultura não é para você, ou que você não faz cultura, pense que só o fato de pensar assim está produzindo um pensamento cultural que pode ou não ser transmitido para os seus filhos. Cultura é tudo que qualquer ser humano pode executar, das formas de cantar e ninar, da maneira como cozinhar, das receitas de vovó e de mamãe, até a forma como usamos a tecnologia para nos relacionarmos e desenvolvermos novas maneiras de trabalhar. Você é um ser social em essência e está a todo momento executando ações com forte apelo cultural. Isso tudo porque você pensa e você age. Então, essa coisa de que cultura é para poucos é completamente equivocada. Cultura é para todo mundo, porque todo mundo faz cultura. É isso. Se gostou, dá um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa da informação. Tati está sem som. Pronto, vamos inverter então aqui. A gente vai falar primeiro então sobre o que é cultura, já que o vídeo, né, foi posto primeiro do que é cultura. Então, para a gente pensar um pouco, né, aqui eu trouxe algumas definições do Oxford Language, né, do Google, quando a gente pergunta o que é cultura, né, na maioria das vezes, na nossa mente, a princípio, o que vem, né, esse conhecimento que é passado de geração em geração, né, que é produzido pelo homem, e a gente sempre atrela, né, na nossa sociedade, a cultura a esse campo das artes, né, da música, da poesia, né, do teatro. Então, a gente tem essa concepção de cultura, né, que é algo que está mais relacionado às artes. E aí, eu trouxe o vídeo para a gente problematizar um pouco, né? Será que ciências pode ser considerada cultura, levando em consideração o que o vídeo, né, que a gente viu agora acabou de apresentar? Ela fala que cultura é todo e qualquer fazer humano, né? Tudo que o homem faz no mundo, né, e para com o mundo, é considerado enquanto cultura. Então, se tudo que o homem faz no mundo e com o mundo é cultura, será que ciência também não é cultura? Eu posso entender a ciência também como uma cultura? Então, o que a gente traz, né, dentro da nossa proposta é exatamente essa compreensão, da gente entender que a ciência, ela também é cultura, ela é um dos tipos de cultura que a gente tem dentro da nossa sociedade. Então, a gente não enxerga a cultura só com essa compreensão, né, que a gente tem dentro da nossa sociedade hegemônica, de que cultura corresponde só a um conjunto de hábitos, crenças, né? Não, a cultura ela também corresponde a um conjunto de conhecimentos que pode ser construído de forma sistematizada ou não, né, como a própria ciência,
mas ele é um conjunto de conhecimentos que é construído por um determinado grupo, né? Vê que aqui essa definição fala só de grupo artístico, né? Que é essa compreensão que a gente tem mais difundida na nossa sociedade. Mas nós defendemos que a cultura, ela ultrapassa, né, essa barreira só dessa visão artística, né? Então, todo e qualquer fazer humano dentro da nossa sociedade, né, é considerado enquanto cultura. E se a ciência, ela é uma construção humana, ela é um fazer humano, ela é também, né, considerada como cultura. Ela é cultura, né? Então, é algo que o povo faz, que as pessoas constroem, e é um conhecimento que também é passado, né, de geração em geração. A diferença é a forma como esse conhecimento é produzido, né? E aí, a partir dessa compreensão, a gente traz, então, a definição de cultura de Paulo Freire, que diz, né, que a cultura, ela acontece a partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela e de estar nela. Pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele dinamizando o seu mundo, vai dominando a realidade, vai humanizando-a, vai acrescentando a ela algo de que ele mesmo é o fazedor, vai temporalizando os espaços geográficos, portanto, faz cultura. A cultura, então, como o acrescentamento que o homem faz ao mundo que ele não fez. A cultura como resultado do seu trabalho, do seu esforço criador e recriador. O sentido transcendental das suas relações. A dimensão humanista da cultura. Então, a cultura como aquisição sistemática da experiência humana, como uma incorporação, por isso, crítica e criadora, e não como uma justaposição de informes ou prescrições doadoras. Então, não é sobre uma informação só que eu vou justapondo a outra informação, né? Ou a prescrições que são doadas dos nossos antepassados. A gente tem uma compreensão de cultura, né, mais ampla, que vai de acordo com essa compreensão que Paulo Freire nos coloca, né? Então, todo e qualquer fazer humano que interfere nessa realidade, que transforma esse mundo, né? Que recria esse mundo de forma sistematizada, a partir da própria experiência humana, é considerado também como cultura. E aí, por isso, né, a gente, então, defende que ciência também é cultura, né? Aí eu vou voltar lá para as definições de ciência, só para a gente, né, entender por que a gente traz essa ideia de que ciência também é cultura, né? Ai, no slide, pronto. Então, aqui eu trago a primeira definição de ciência que eu também tirei, né, do Google, do Oxford Language, né, do Google, que traz, né, a ciência como um conhecimento atento e profundo de algo. Então, já não traz uma definição de que ciência é um conhecimento construído pelo homem, né? A gente diz só que é só um conhecimento, como se a ciência ela existisse, né, sem o homem. E aí faz, né, corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação. Então, quando a gente vai buscar as definições de ciência, na maioria das vezes a gente vê as características que compõem a construção desse conhecimento científico, que se difere dos outros conhecimentos que são produzidos pelo próprio homem. E aí, por conta disso, a ciência ela acaba ocupando, né, um espaço que se distancia dessa ideia que a gente traz, né, de que ciência ela também é cultura, se distancia das definições de cultura que são, né, dissipadas na nossa sociedade. Aí aqui eu coloquei algumas características sobre ciência, né, que está no artigo de Garcia e Camilo, de 2021, é um artigo que vale muito a pena ler, é bem atual. Então, ele traz que o conhecimento científico, enquanto durável, tem um caráter provisório, que é aquela ideia que o Gilberto Gil traz lá, né, que é algo fugaz, né, tanto a ciência quanto as artes. O conhecimento científico baseia-se fortemente, mas não totalmente, na observação, nas evidências experimentais e argumentos racionais e no ceticismo. Não existe uma única maneira de se fazer ciência, portanto, não existe um método científico universal. A ciência ela é uma tentativa de explicar os fenômenos naturais, né, que é aquela ideia também que o Gilberto Gil traz, né, da teoria em grego, quer dizer, o ser em contemplação, né, dessa característica que o homem tem de contemplar a sua própria realidade. Leis e teorias desempenham diferentes papéis na ciência, portanto, os estudantes devem notar que as teorias não se tornam leis, mesmo com evidências adicionais, né? Tudo depende, né, das evidências que aparecem e do que está sendo estudado, do fenômeno estudado, né? Pessoas de todas as culturas contribuem para a construção do conhecimento científico, né? Então,
diferentes tipos de conhecimento se somam também para a construção desse conhecimento científico. Esse novo conhecimento ele deve ser informado clara e abertamente. Os cientistas necessitam da preservação de registros precisos, revisão, replicabilidade, né? Então, o que difere a ciência dos outros conhecimentos que são produzidos pela humanidade? É o seu modo de produção, né? É o seu modo de fazer. Mas ela também tem essa característica, né, que eu trouxe lá nas definições de cultura, que é o homem na tentativa de entender o seu mundo, de modificar o seu mundo. A partir dessas definições que a gente traz, né, de ciência e cultura, a gente vem, né, com essa ideia, então, de que ciência, portanto, também é cultura, né? Então, a partir da compreensão que eu trouxe de Paulo Freire, a gente traz essa ideia de, ai meu Deus, o slide não para, que ciência também é cultura. E aí, quando a gente entende a ciência enquanto cultura, a gente vai colocar ela no mesmo patamar de todo e qualquer fazer humano, no, com e sobre o mundo. Então, a gente não coloca a ciência, né, em uma posição acima dos outros conhecimentos científicos, quando a gente entende que essa ciência também é cultura, né? E aí tem alguns autores que também trazem, né, essa afirmação dentro do campo acadêmico, né? Um deles é Snow, ele tem 2 livros publicados sobre isso, Ciência Também é Cultura, e As Duas Culturas de uma Segunda Leitura. Ele fala sobre esse distanciamento entre a ciência e as artes, e ele traz essa compreensão para o ensino de ciências. Ele diz que esses distanciamentos também interferem na própria construção, né, dos indivíduos, dos sujeitos, e ele diz que isso interfere de modo negativo, prejudica os alunos, né, porque distanciam os alunos dessa questão do imaginário, da criatividade, que também compõe a construção do conhecimento científico. E aí tem outros autores também, como o Dick, que também fazem, né, essas afirmações, mostrando quais são as contribuições, né, no caso, né, das artes, estou colocando entre aspas, né, porque dessa aproximação entre artes e ciências, né. Então, eles falam que aponta para o que chama de prática multicultural da comunicação científica, utilizando o prefixo multi para enfatizar a existência e a contribuição de múltiplas culturas na construção do conhecimento científico, né? Assim como eu coloquei lá nas características. O Vierner também é um outro autor que defende essa aproximação entre ciências e cultura, né, como algo que colabora nesse processo de aprendizagem da própria construção dos conhecimentos científicos. Se você utiliza diferentes tipos, né, de literaturas, isso pode colocar o aluno em situações que normalmente, na realidade, né, ele não seria colocado, e ele poderia pensar sobre a ciência, né, nesses diferentes lugares, a partir, né, das obras literárias. Eu vou passar um pouquinho, porque eu já extrapolei um pouco o meu tempo, né, para não ocupar muito do tempo de Patrícia. E aí, por fim, a gente fala, então, que a ciência ela também tem uma premissa, né, muito próxima sobre as artes, que é essa questão da imaginação e da criatividade, né? A ciência, ela também parte desse processo imaginativo e criativo do ser humano. Se, como eu falei lá no início, né, se os cientistas não extrapolassem a realidade, se ficassem apegados à realidade, né, ao visível, ao que os nossos sentidos são capazes de observar, possivelmente nós não teríamos construído o conhecimento que a gente construiu, né, até o momento. Então, a imaginação e a criatividade não é algo que só condiz ou só compõe as artes, mas também é algo muito importante dentro da perspectiva das ciências e também dentro da perspectiva do ensino, né? A gente vê aí os documentos legais dizendo que a gente tem que fomentar, né, a criatividade. E aí, agora a Paty vem falar para vocês como é que a gente pode fazer, então, para, na sala de aula, desconstruir essa ideia, né, de que ciências e artes, né, são coisas distintas. Bom, vamos lá, então. Depois dessa discussão incrível que a Tatiana fez, né, a respeito das relações entre ciência e arte, eu vou tentar pontuar algumas contribuições, né, para pensar um pouco nessa relação, mais especificamente em relação a textos literários, que tem sido o foco das pesquisas que nós temos desenvolvido aqui no grupo de pesquisa Literaciências, que é o grupo que eu coordeno na UFSC, e tem sido também o foco de vários trabalhos que a gente tem feito conjuntamente, inclusive com a Tatiana. Então, pensando um pouco nessa relação, né, entre ciência e arte, entre ciência e literatura,
Eu não vou trazer aqui uma revisão da área, né, porque existem muitas pesquisas já publicadas sobre essa relação ciência e arte, a Tatiana citou algumas, mas também sobre ciências e literatura. Então, só pontuando que existem, se vocês forem fazer uma busca, vocês vão ver inúmeros tipos de pesquisa produzidas. O grupo aqui tem produzido algumas delas, mas eu gostaria de pontuar que boa parte das pesquisas que nós temos visto aqui, inclusive na própria revisão de literatura que nós temos feito dentro da área de educação e ciências, apontam para trabalhos que usam textos de ficção científica. Então, são muito frequentes os textos literários de ficção científica que estão presentes nas pesquisas, né, nos trabalhos que envolvem literatura e ciência. No grupo de pesquisa que eu atuo, aqui na UFSC, nós temos trabalhado com um deslocamento de perspectiva. E temos pensado o trabalho com a literatura, não só o texto literário como um espaço para pensar conceitos científicos, que é uma perspectiva muito comum na nossa área, mas também o texto literário como espaço de discussão, como referencial teórico e também como referencial metodológico. A partir do nosso debate com textos literários, nós temos buscado fazer essa interlocução. Então, é um pouco dessa perspectiva, né, com a qual nós temos trabalhado e que promove um certo deslocamento para o modo como se trabalha com o texto literário na área de educação e ciências e na pesquisa também. Eu gosto muito dessa imagem, porque ela representa, eu tenho usado bastante nas minhas apresentações, porque ela representa isso que a gente tem pontuado, né? A questão de o que pode a literatura, e aí a gente desloca para o ensino de ciências, para educação e ciências, né? Qual que é o poder do texto literário? E essa instalação desse artista mexicano, ela traz essa compreensão, né? Um pequeno livro colocado ali debaixo de um muro promove uma ruptura, um deslocamento dos tijolos e muda tudo, muda toda a estrutura desse muro, né? Então, isso é um pressuposto, inclusive, do nosso trabalho, essa compreensão de que, sim, que é possível promover deslocamentos, que é possível promover outras compreensões de mundo também, a partir desse debate, dessa inserção da literatura no nosso trabalho. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, para deixar um pouco mais palpável o que eu estou querendo dizer com isso, o que eu estou querendo dizer com esses trabalhos, alguns exemplos de pesquisas que têm sido desenvolvidas nesse grupo Literaciências, né? Tem aqui um trecho que é de um texto da linguista da Unicamp, que é a Anne Orlandi, que é uma das autoras de análise do discurso no Brasil. Nós temos trabalhado com ela já há bastante tempo, né, com os textos dela, né? E que ela diz o seguinte: há já uma história de leitura das classes dominantes. Então, é preciso se criar condições para que as classes populares elaborem a sua história de leitura que a classe dominante desconhece, ou melhor, não reconhece. Então, é mais ou menos nessa perspectiva que nós temos trabalhado e buscado o nosso diálogo com os textos literários. Então, no grupo, nós temos desenvolvido pesquisas com autoras como a Carolina Maria de Jesus, que eu vou falar um pouquinho dela mais adiante, com os trabalhos da Diônia Dornelles, que fez uma dissertação de mestrado muito bonita e agora está aprofundando numa tese de doutorado. Os trabalhos da Conceição Evaristo, que a Simone Ribeiro tem trabalhado muito com a ideia de escrevivência trazida pela Conceição Evaristo, como uma forma de pensar metodologia de pesquisa na nossa área, inclusive. Com quadrinhos que são publicados no Brasil, o Cassiano Ferreira fez um trabalho muito interessante. Aqui tem a imagem de um deles, que é o Conto dos Orixás, e ele faz toda uma análise sobre a concepção de ciência, cientista, e questões que são colocadas ali nesse quadrinho, de uma perspectiva bastante crítica, com muita riqueza assim, de análise. O trabalho com literaturas periféricas, poesia, rap, que é o trabalho que a Ana Lara desenvolveu no mestrado, também um trabalho muito bonito e muito interessante a respeito das literaturas periféricas e do que essas literaturas podem nos ensinar em termos de pedagogia e de aproximações com uma perspectiva de educação periférica. Os trabalhos do José Saramago, que é um autor português que eu gosto muito, eu tenho pesquisado um pouco a respeito dele, meu pós-doutorado foi sobre ele.
o João Cabral de Melo Neto, em especial o Morte e Vida Severina, que foi um trabalho também da Ana Lara, foi um trabalho de conclusão de curso, e o trabalho da Yara Mares Machado, com contos indígenas, e as escritas da cientista bióloga Raquel Carson, em que ela faz um paralelo entre as compreensões de ciência sobre um determinado tema em contos indígenas e nos textos dessa bióloga, que é muito interessante. Ela colocou esse trabalho em funcionamento num curso de biologia aqui na universidade, pensando na leitura desses textos, né, que compreensões de ciências esses textos trazem. Então, tem um conjunto aqui, né, de materiais, de trabalhos que já foram desenvolvidos aqui no grupo de pesquisa e continuamos, né, temos dado continuidade. Então, várias dessas pessoas listadas aqui hoje estão fazendo doutorado, inclusive, tendo a oportunidade de aprofundar essas pesquisas e aprofundar o conhecimento das autoras e autores que têm estudado. Pode passar. Bom, aqui para finalizar essa parte, né, em relação ao grupo de pesquisa, que nós temos pontuado alguns horizontes que nós temos dito que não são ao norte, mas são ao sul, por conta mesmo da nossa perspectiva epistemológica, né, de pensar os conhecimentos na relação com os países do sul global, porque nós entendemos que os conhecimentos que estão colocados em jogo aqui são diferentes, os problemas são diferentes daqueles do norte global e, portanto, os conhecimentos também devem ser diferentes, né? As referências, as teorias devem responder a esses nossos problemas, né? Então, a ideia de que a leitura e a escrita de ciências são bens culturais, a Tatiana já colocou bastante isso, né? A que todas e todos devem ter acesso, que a produção de um ensino de ciências deve ter como horizonte uma ideia de reexistir. Eu vou colocar depois qual que é o conceito de reexistência que nós temos trabalhado. A literatura como um modo de produzir esse encontro entre uma reexistência e os conhecimentos científicos. E aí nós temos chamado a reexistência de decolonial, porque ela vai justamente questionar a perspectiva colonial que a gente tem colocado em relação aos conhecimentos que são ensinados na escola, né? Com frequência, conhecimentos que são produzidos por outros povos que não os europeus acabam sendo esquecidos nos processos de ensino. E que esses conhecimentos científicos, eles sejam, cortou aqui, né, no slide, não está aparecendo para mim, mas que eles sejam essa possibilidade de abertura para o diálogo. Então, esses itens aqui, eles balizam o nosso trabalho na relação com a literatura e ciência. Pode passar. A ideia de reexistência, então, nós temos trabalhado com o Aníbal Achinchi, que é um pesquisador colombiano, e ele tem falado que reexistências são dispositivos que implementam estratégias contra exclusão, marginalização, racismos, buscando a definição e ressignificação da vida em condições de dignidade e autodeterminação. E ainda que a arte, essa ideia da arte trazer as trajetórias oprimidas, das histórias, vidas e experiências das populações às quais não foram permitidas se tornarem globais. Então, essa compreensão de reexistência e também a compreensão de arte que é trazida por esse autor tem balizado a nossa busca pelas literaturas e pela possibilidade de trazer para dentro da sala de aula literaturas que signifiquem essa reexistência, né? Que pensem as vidas oprimidas, que pensem as histórias que ficam de fora da escola, né? As histórias que não aparecem no nosso contexto, não só na escola, mas também na própria pesquisa em educação e ciências. E aí é que entra as autoras, né? As autoras com as quais nós temos trabalhado, pensando em uma perspectiva epistemológica. E eu gostaria aqui de fazer um convite para vocês, da gente dialogar um pouco a respeito da obra de dois autores, uma autora e um autor, que eu vou trazer aqui para a apresentação. Uma delas é a Carolina Maria de Jesus, que é essa mulher que está presente aqui nessa foto, uma autora brasileira, negra, que morou numa favela durante muito tempo, mãe solo de 3 filhos, que trabalhava coletando material reciclável na década de 50, em São Paulo. Era uma favela que não existe mais hoje, que ficava às margens do rio Tietê.
E ela é representada, quando se fala da literatura da Carolina Maria de Jesus, se fala muito de uma literatura deste lugar, né? De uma mulher favelada. Mas eu gostaria de pontuar aqui que a Carolina, ela é muito mais que isso. Ela é uma autora que trouxe para a literatura brasileira uma contribuição muito importante por retratar uma realidade que está ausente da literatura, muitas vezes. E, com frequência, quando essa realidade é falada, ela é dita de um outro lugar. Quem fala dessa realidade não é quem vive nessa realidade, né? Então, a voz da Carolina Maria de Jesus é a voz de quem está no contexto, né? É a voz de quem viveu nesse lugar. Então, por isso mesmo é tão importante a literatura que ela traz. E muito mais do que o retrato de uma realidade dura, que também é muito presente na obra dela e que isso é muito importante de se reconhecer, né? Ela fala muito, por exemplo, da questão da fome, das dificuldades que ela passava na vida. Ela também tem outras fomes, que acabam ficando de fora numa leitura mais rasa do trabalho dela, né? Então, a Carolina, ela é uma autora que tem fome de habitar as palavras, ela tem fome de ser reconhecida, ela tem fome de dar um significado outro para a vida dela a partir da escrita. Ela tem fome de transcender esse lugar de uma mulher que morava na favela, uma mulher negra, né? Então, ela traz isso para o texto dela e é muito interessante a gente perceber como que ela vai trabalhar os conhecimentos, a relação com o lugar, a compreensão de mundo, a perspectiva crítica que ela tem sobre o mundo que ela habita, a partir dos relatos cotidianos que ela vai trazendo. E é muito bonito como ela vai misturando isso, misturando a vida dela particular, o cotidiano dela, com uma compreensão de mundo que ela vai trazendo ali, muito criticamente e muito interessante. Então, a Carolina nos inspira muito por a gente entender que ela materializa essa ideia da resistência. Ela é realmente essa materialidade, né? E aí ela nos faz pensar nessa ideia de quem tem o direito de habitar as palavras. E quem tem o direito, fazendo um paralelo com isso, né? Quem tem o direito de habitar as palavras das ciências, na educação em ciências? Quem habita a educação em ciências, a nossa sala de aula? Quem é falado na nossa sala de aula, né? Então, eu trouxe aqui alguns trechinhos, pode passar. Alguns trechinhos do livro para a gente pensar um pouco, compreender um pouco, né, esse lugar de fala. Então, tem esse trecho que é do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Esse trecho é de 1955, 20 de dezembro. Dizem os velhos que no fim do mundo a vida ia ficar insípida. Creio que é história, porque a natureza ainda continua nos dando de tudo. Temos estrelas que brilham, temos o sol que nos aquece, as chuvas que caem do alto para nos dar o pão de cada dia. Então, aqui ela traz uma compreensão que destoa das dificuldades que ela vive no cotidiano, né? Ela tenta olhar com uma certa positividade aí para esse contexto e nos convida a pensar um pouco no que nos rodeia, o que nos é dito, o que está no nosso contexto, né? Pode passar, Tati. E nesse outro trecho que ela traz essa questão da realidade que ela vive, né? Aniversário da minha filha Vera Eunice, eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Então, aqui tem um retrato o cotidiano dessa mulher, né? E a crítica que ela faz ao contexto em que ela estava vivendo naquele momento. E que não difere muito do contexto atual. Pode passar, Tati. Que eu fiz o recorte aqui de uma notícia em que fala que 19 milhões de pessoas passam fome no Brasil no final de 2020. Essa notícia é de 2021, mas se refere a uma pesquisa que foi feita no ano passado. E nós temos visto esse tipo de notícia com muita frequência, né? E temos pensado muito sobre que ensino de ciências e que educação em ciências, que pesquisa de educação em ciências nós temos produzido nas nossas escolas, com quem nós estamos dialogando,
para quem e para que produzimos as pesquisas, né? Então, a Carolina, ela nos ajuda a entender, a pensar esse contexto, a trazer essa voz para dentro da educação em ciências, né? Trazendo uma outra perspectiva, uma outra possibilidade de olhar para esse nosso contexto. Um outro autor que tem nos ajudado a pensar isso é o autor de um livro chamado Torto Arado. Pode passar, por favor. Acho que ficou fora de lugar, depois a gente volta. Que é o Itamar Vieira Júnior. E nesse livro, que inclusive foi muito reverenciado, né, um livro do ano passado, um livro bem recente, que contrasta com o livro da Carolina, que é de 55, também acho que é interessante pensar nessas dimensões, né, dos textos, mas que também retrata uma realidade muito similar àquela que a Carolina retrata em 55. Professoras, eu queria só avisar que a gente tem mais 5 minutinhos. Essa é a parte chata de quem está coordenando a mesa. Tá bom. Eu só vou passar, então, para um trechinho do Torto Arado, daí a gente volta para o finalzinho. Esse trecho. Poder estar ao lado do meu pai era melhor do que estar na companhia de Dona Lourdes, que era professora da escola, com seu perfume enjoativo e suas histórias mentirosas sobre a terra. Ela não sabia por que estávamos ali, nem de onde vieram nossos pais, nem o que fazíamos, e em suas frases e textos só havia histórias de soldado, professor, médico e juiz. Então, isso nos faz pensar que vozes estão ausentes da educação em ciências também, né? Que histórias nós contamos na sala de aula? Essas histórias retratam a realidade que nós vivemos? A realidade dos estudantes com os quais nós trabalhamos? Pode passar, Tati. Não, passa para frente, já que a gente pula para uma outra compreensão. Pode passar. Isso. Então, essa ideia de trazer, a partir do trabalho com literatura, deslocamentos. A ideia de pensar em uma pedagogia das periferias. E o que seria isso? Uma pedagogia das periferias tem como base o ousar dizer sobre a sua realidade e os horizontes de outros mundos possíveis, em que o próprio foco de como educar nas instituições de ensino partam de uma crítica ao centro e ao que ele representa no esquema de dominação. Então, esse trabalho todo com as literaturas, eles também vão para essa perspectiva, né, da gente conseguir fazer esse deslocamento e fazer essa crítica. Pode passar. E a ideia do Paulo Freire, né, da importância para um olhar para a cultura do povo oprimido e para o enfrentamento da cultura da dominação, né? E aí, assim, com esses dois, eu não vou ler o outro, porque eu vou demorar mais, mas com essa compreensão, eu encerro aqui a minha participação, né, o ponto que eu gostaria de colocar para vocês, só pensando nessa ideia de fazer esse convite, né, de pensar nesse habitar a educação em ciências e a pesquisa também na nossa área, que esse habitar seja feito desde as margens, né? Que essas margens, que aquilo que não está incluído na educação em ciências, que as vozes que não estão, podem ser um ponto de partida para o nosso trabalho. É isso, obrigada. Aqui só para mostrar rapidamente, né, as possibilidades que eu tenho trabalhado, né, entre ciência e artes, que a gente parte da ficção científica, né, assim como o Paty colocou, mas a nossa perspectiva é de que nós produzimos essas ficções científicas, né? Então, a gente não utiliza essas ficções científicas já publicadas, a gente produz a partir do contexto dos estudantes. Aí tem só alguns exemplos aqui de algumas produções que já estão publicadas aí, né, por alunas da UFES também, do mestrado do PPG Cinema, que vocês podem ter acesso também, né, e ler os trabalhos delas para se aprofundar um pouco mais. E aí só o nosso contato, a gente agradece demais aí. Maravilha, professora. Muito obrigada, professora Tatiana, muito obrigada, professora Patrícia. Que riqueza, né?
Muita coisa nova aqui. Para mim, aprendi foi muito aqui nessa tarde agora, viu? Coisas que a gente não imaginava, né? Juntar arte, juntar ciência, juntar inspirações, então, cultura, então, nem se fala. Então, acho que foi uma tarde maravilhosa. Eu acho que eu vou deixar começar as perguntas. Eu tenho uma perguntinha para vocês, mas eu não queria começar, não. Eu queria dar a vez para quem está aqui com a gente no público ouvinte. E aí eu queria saber se temos alguma pergunta aí no chat, se o pessoal colocou alguma pergunta, Dani. Vou dar um tempo por causa do delay, né? Então, vamos ver se o pessoal fez pergunta. Senão eu tenho uma que eu fiquei bem curiosa. E eu queria ver. Ah, muito bem. Esses contos são produzidos pelos pesquisadores e por alunos do ensino básico? Mainara pergunta aqui. Então, na proposta que a gente tem trabalhado atualmente, são produzidos pelos pesquisadores, né? Porque mais parte do diálogo com os estudantes. Então, a gente faz um estudo preliminar da realidade desses estudantes a partir da perspectiva de investigação temática de Paulo Freire, e a partir dessas problemáticas que emergem da realidade dos estudantes, esses contos são produzidos. Então, a gente tem como objetivo não só trabalhar com conceitos científicos, como a Patrícia bem colocou, mas também discutir sobre essas realidades, né, que margeiam a vida desses estudantes, para pensar exatamente, né, para quem a gente está ensinando, por quê, né, e para que a gente está ensinando. Então, a gente também traz essas discussões sociais, né, da realidade do aluno, que são tão importantes de serem discutidas. Então, quem produz, né, a princípio, são os pesquisadores, para a gente tentar atender, né, a esses objetivos que circundam, né, o ensino de ciências. Uhum. Eu queria saber de vocês, assim, até apareceu uma outra pergunta aqui. Como é que foi a experiência de vocês trabalhar com esse tema dentro da pandemia? Eu queria ouvir um pouquinho, né? Se vocês chegaram a construir alguma coisa com o pessoal e como é que foi a recepção também, né? Dentro da pandemia. Então, vocês tiveram mais facilidade ou mais dificuldade? Como é que foi essa relação? Pode falar, Paty, depois eu respondo. Bom, acho que na pandemia facilidade só foi conversar com quem está longe por aqui, né? A única. Porque o resto foi tudo dificuldade, né? Então, durante esse tempo da pandemia, inclusive a Ana Lara defendeu o trabalho dela, das periferias, né? Das literaturas periféricas, os estudantes aprovaram suas teses, né? Então, os trabalhos de pesquisa no grupo continuaram, assim, né? Sim. Mas, certamente, a falta de ter os encontros mais sistemáticos, né? Esses encontros presenciais, dificultou muito o nosso trabalho, tendo em vista que é muito importante você estar dialogando, né? E fazer isso por aqui, tudo bem, a gente pode fazer, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Não sabe. E aí, nesse período também de pandemia, nós começamos a produzir outros trabalhos que têm a ver com extensão, né? Que têm a ver com outras propostas de pesquisa. Inclusive, eu e Tatiana também estamos num projeto juntas, pensando literatura e ciências nesse contexto, né, da pandemia, que começou na pandemia, né, enfim. A pandemia também serviu para a gente tentar construir novos laços, né, Sim, de pesquisa e de articulações. Então, mais ou menos por aí. Por aqui a gente conseguiu produzir, a partir de um projeto de extensão, o ano passado, um conto de ficção científica que falava sobre a Covid-19, né? Porque como a gente faz esse estudo, né, da realidade, então nós conversamos com uma professora, foi de um projeto de extensão, né, que eu desenvolvi aqui na Universidade Federal do Cariri, e aí nós entramos em contato com uma escola da educação básica, né, fizemos o diálogo inicialmente com a professora, porque as escolas não estavam em aula ainda, não tinham voltado ainda remotamente, estava bem no início mesmo da pandemia. Então, conversamos com a professora para entender como era a realidade desses alunos, né? E aí a gente conseguiu, né, levantar algumas temáticas. E aí, logo depois, a escola retornou, né, de forma remota, e a gente produziu um questionário via Google Forms, que foi o que a professora disse que ela tinha mais retorno dos alunos, né? Então, nós fizemos algumas perguntas bem generalistas sobre quais os problemas da sua realidade, da sua comunidade, né, do seu bairro, como você cuida da sua saúde, da sua alimentação, e aí todas as respostas eram voltadas para a Covid-19. Como você cuida da sua saúde? Usando álcool em gel, usando a máscara,
A gente pergunta assim, então, assim, a gente teve que produzir algo sobre isso. E aí, na época, na cidade que eu trabalho, é uma cidade do interior, as pessoas estavam muito naquela dúvida lá da ivermectina, da cloroquina. Então, as meninas produziram um conto falando sobre a automedicação, né, sobre os perigos de se automedicar, e colocaram também a ficção ali no meio, né, para tentar motivar um pouco mais esses alunos, né, a realizar a leitura, a tentar entender esse universo. Então, a gente trabalhou com essas questões sobre a Covid, e aí a gente discutiu conceitos sobre automedicação, concentração, né, de materiais, concentração dos medicamentos, matéria-prima, composição desses medicamentos, na parte de conhecimentos científicos. Também falaram sobre problemas como falta de água, e aí a gente tentou atrelar a questão da pandemia, porque a água é algo essencial para você manter a higienização, né? Sim, e aí, na cidade, tem muito problema com o abastecimento de água. Então, a gente produziu também um conto, também já tem trabalhos publicados sobre essa produção. Elas fizeram também uma animação, porque como não estávamos presencialmente, né, para entregar material físico produzido, né, a gente achou que seria mais fácil, então elas fizeram uma animação sobre o conto, né, que elas chamaram de propagação, que é a questão do vírus, né. Então a gente também tem produções sobre isso, se derem uma olhadinha aí, conseguem encontrar. Maravilha. Mas também não foi fácil, né? O contato com a professora, o contato com os alunos, né? A espera pelas respostas, só 7 alunos responderam ao questionário, né? Depois a gente não conseguiu mais conversar com eles, inclusive foi uma das críticas quando a gente foi publicar, né? Se a gente conseguiu, de fato, utilizar a proposta do Paulo Freire, porque a gente não teve um diálogo tão próximo com a comunidade, né? Por conta do contexto de pandemia. Na verdade, todos tivemos que nos reinventar nesse momento de pandemia, né? Então, assim, de certa forma, foi um crescimento, né? E eu acho que isso vale a pena também para todos nós, né? Docentes, os discentes, até a comunidade também, né? Então, eu acho que isso é benefício para todos, né? Vamos ver se a gente tem mais perguntas aqui, senão a gente vai para as nossas considerações finais. Dani, tem mais alguma pergunta por aqui? A Jéssica colocando, foi um show de ciência, muito legal a proposta, parabéns, professoras, muito obrigada. Então, eu acho que a gente está chegando ao nosso final, né? No final do nosso seminário integrador, e com essa mesa redonda maravilhosa, né? Que nós, com certeza, aprendemos bastante nesse momento. Então, muito obrigada, professora Patrícia, muito obrigada, professora Tatiana. Eu vou passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais, então. Professora Tatiana, por favor. Como eu já falei no início, né, eu que agradeço muito pelo convite, por estar aqui, mesmo que virtualmente, né, de volta ao programa de mestrado, é sempre uma alegria muito grande estar aqui compartilhando com vocês, né, o que eu tenho produzido no momento. E estou sempre à disposição, né, para precisarem, a gente está aí, com nossos contatos, se o pessoal se interessar e quiser saber um pouco mais, estamos à disposição, viu? Obrigada mesmo. Grata, professora. Professora Patrícia. Também agradeço muito o convite para estar aqui, compartilhando um pouquinho, né, das experiências. Falamos muito rapidamente, mas foi possível compartilhar um pouquinho, pelo menos, das experiências que a gente tem tido, né, de pesquisa, também de ensino, que nós temos atuado na formação de professores, né, com esses temas aqui, na licenciatura. É sempre muito interessante poder estar dialogando e compartilhando um pouco do nosso trabalho. Então, agradeço pelo espaço, agradeço pela escuta. Obrigada a vocês. Eu vou aproveitar vocês aqui na sala para fazer o nosso encerramento, então, né? Em especial, queria agradecer a toda a equipe, né, que fez acontecer esse 7º seminário integrador. Eu não vou citar nomes, porque eu posso esquecer de alguém, mas sintam-se todos agradecidos, né? E tantos professores, os docentes que puderam colaborar, né, com a participação, com a divulgação. Então, toda ajuda foi muito bem-vinda. Então, fazer um evento hoje online vale a pena, porque a gente está aqui, ó, com vários estados, né, misturados numa sala virtual maravilhosa, outras pessoas estão em suas casas, outras pessoas estão aqui nesse espaço físico, mas proporciona esse momento de aprendizagem para todos nós, né? Então, vamos encerrar esse momento, assim, muito feliz e muito contente em ter conseguido contemplar esse momento para que chegasse até onde pudesse chegar, né? Então, e agradeço a vocês por participar desse pedacinho com a gente, tá bom? Então, fiquem com Deus, um bom final de semana, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, curtam muito e que 2022 venha com muita saúde para todos nós. Então, beijos. Tchau, tchau, gente.